Meus amados e queridos irmãos, amigos que nos acompanham aqui por esse canal, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje estamos chegando na 10ª lição, num total de 13, que nós estamos abordando relacionamentos em família. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante difícil para as famílias, que está relacionado com o luto. Nosso comentador colocou aqui: quando os pais sepultam seus filhos. Então nós vamos estar falando de um assunto relacionado à morte. O texto, baseado no nosso comentário, está no livro de Jó, capítulo 1, o verso 13, que diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Vamos tratar sobre uma calamidade que ocorre na vida do patriarca Jó. Quando nós falamos na questão família, nós vamos ver que temos que tratar também sobre ganhos, perdas que ocorrem na trajetória de todo o lar, toda a família, toda a casa, relacionado com a morte. É algo difícil para a família, para um dos membros. É um assunto bastante delicado para a comunidade como um todo. Porque o homem, ele não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Porque quando Deus cria o homem do pó da terra, nós vamos ver que Deus criou o homem, o que? A sua imagem e semelhança. Então o homem também foi criado no aspecto da semelhança de Deus, no sentido dele ser eterno, não morrer. Porém, com a consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, com a entrada do pecado na humanidade, nós vamos ver que a questão da eternidade física, ela vai ser rompida por causa do pecado. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Logo, se todos pecam, então estamos sentenciados por esse personagem que é a morte, do qual alcança a todos os homens. Sejam grandes, sejam pequenos, sejam ricos, sejam pobres, independente da questão financeira, da questão religiosa, nós vamos ver que o pecado, ele é manifestado em todos os homens, porque nós herdamos a natureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva.
Logo, não tem como se esquivar quando o mau tempo ele chega, no caso a morte, a todos os homens. Então o pecado ele leva à morte. Embora nós tenhamos salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, mas ainda coabitamos o quê? Em um corpo que ainda traz uma natureza caída, pecaminosa, do qual este corpo não herdará o quê? O reino dos céus. Sabemos que o homem receberá um novo corpo, um corpo imortal, incorruptível, aonde não vai ter a degradação. Então a morte é consequência do pecado. Logo, todos os homens, eles estão predestinados a morrer uma vez só. E após isso vem o juízo. Então, por o homem não ser feito para a morte, nós vamos ver que isso causa um choque, uma dor naqueles que aqui ficam. E no texto, ora lido, ora comentado, nós vamos aprender sobre uma tragédia que ocorre aqui com a família do patriarca Jó. Então Jó era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem que, dentro de um contexto da qual ele vivia, podemos dizer que era sábio, um homem que tinha experiência, que ele, na questão de negócio, ele vai prosperar, vai ter uma grande família, 7 filhos e uma filha. Então ele constrói casa para cada um dos filhos, ele quer o bem-estar da família, questão material, também se preocupa com a questão espiritual, porque nós vamos ver que Jó intercedia pelos filhos, orava por eles, instruía os filhos. Porém, o dia da calamidade chega até este homem. É como diz lá em Eclesiastes, o homem não sabe a sua hora. Assim como o peixe ele é fisgado pelo anzol e os pássaros são presos pelas armadilhas cruéis, assim também ocorre com o homem quando cai o mau tempo sobre ele, quando vem o tempo da calamidade. Então Jó, ele torna-se um homem de caráter, um homem de testemunho, um homem rico e um homem próspero, mas nós vamos ver que nada disso evita de nós enfrentarmos a morte, de passarmos pelo luto. Então, na vida, é comum que os mais velhos, eles vão primeiro do que os mais novos. Então, culturalmente falando, nós vamos ver que é natural os filhos sepultarem os pais. Mas, no texto que nós lemos, algo vai sair fora da normalidade, fora da curva, fora da reta. Porque Jó vai ser surpreendido com um desastre, com uma calamidade que cai sobre os seus filhos. Em um só dia ele perde 10 filhos, 7 homens, 7 mulheres. Então, na perspectiva
humana, nós vamos ver que Jó, ele sente a dor da perda, a dor do luto, as emoções, o sentimento. E não é pecado ficar enlutado, triste, chorar, se lamentar diante de uma grande perda. Porém, nós vamos ver que Jó, diante do luto, ele rasga as suas vestes, o seu manto, raspa a cabeça, coloca cinza sobre a cabeça. Nós vamos ver que essa questão da perda, ela é imensa na vida dele. Porém, Jó, ele reconhece que a vida, ela é um dom de Deus. E Deus dá e Deus pode tirar, bem como Deus pode permitir que também ela seja tirada. E nós vamos ver, embora Jó sentisse essa dor da perda imensa, esse lamento, nós vamos ver que mesmo diante dessa situação tão trágica, Jó não perde a sua esperança, a sua comunhão em Deus. Então nós vamos ver que essa passagem, ela nos mostra que mesmo diante da dor da perda, a maneira de nós enfrentarmos essa situação é reconhecermos que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus não é culpado dessa calamidade, dessa situação a bater sobre nós. Porque há muitas coisas que só serão respondidas na eternidade. Não vai ser respondida nessa vida. Então, Jó, ele adora, ele reconhece o senhorio de Deus, porque ele vai dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós, lendo o livro de Jó, nós sabemos da história, do cenário que está por trás ali, que é o próprio inimigo que veio destruir a vida dos seus filhos. Mas Jó, mesmo diante do momento difícil, ele não murmura, ele não blasfema, ele não se levanta contra Deus. Diferente da sua esposa, que não consegue suportar a dor da perda, a calamidade que ocorre sobre ela, sobre a sua família. E ela se desespera. Mas nós vamos ver que Jó, ele aguenta o tranco, suporta ali o sentimento de adoração a Deus, mesmo diante do luto. Então, o que nós aprendemos com Jó é, mesmo diante da morte, nós não podemos desesperar como aqueles que não têm esperança. Então muitos pensam porque creem em Deus, não serão atingidos por calamidades, por situações difíceis. E nós aprendemos que a calamidade ela chega para todos. Mas nós temos que aprender a não questionar a bondade e a justiça divina. Porque quando nós reconhecemos que Deus, Ele é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, nós vamos ver que nós vamos permitir que nós sejamos consolados pelo próprio Senhor. Diante do sofrimento, diante do luto que Ele está passando.
Então, um patriarca, ele suporta tudo, mesmo diante de um cenário que foi transformado em uma situação muito difícil. Então, o conselho para nós deixado pelo patriarca é que há mistério que serão revelados na eternidade. Então nós não podemos ser indiferentes a essa situação do choro, da tristeza, do lamento. Mas não podemos murmurar e blasfemar contra Deus. Até então, porque nós temos o que? Uma viva esperança. Embora os homens continuem tombando por causa da morte, mas nós vamos ver que Jesus veio a este mundo e venceu a morte, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E essa esperança ele deu a todos nós, tanto os que estão vivos, como aqueles que já morreram. Porque Jesus há de voltar para buscar aqueles que são seus. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar novamente para receber um corpo incorruptível, um corpo glorioso, para habitar para sempre com o Senhor. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e estarão com o Senhor na eternidade. Então, quem não aceitou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele pode morrer duas vezes. Ele pode passar pela morte física e pode passar pela segunda morte, que é a morte espiritual, que é o afastamento eterno da presença de Deus. Mas quem está em Cristo só pode morrer uma vez, porque ele ressuscitará para viver eternamente com o Senhor. Então, quem não tem a Cristo pode morrer duas vezes, mas quem está em Cristo poderá morrer somente uma vez. Então, aqueles que partiram em Cristo, essa é a esperança de que eles hão de ressuscitar para viver eternamente com o Senhor. Então, que Deus nos guarde, Deus nos fortaleça, para que diante de situações difíceis, nós possamos manter os nossos olhos olhando para Jesus, a nossa esperança, o nosso Senhor e Salvador, da qual um dia estaremos com Ele na eternidade para todo sempre. Então, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, até um próximo momento. Deus assim permitindo, fique na paz.